Hoje nós estamos aqui no Pronto Socorro Municipal. Entrevistaremos o Dr. Kamel Tarra, responsável pela equipe de coordenação dos médicos do Pronto Socorro. Vai contar um pouquinho mais para nós, um pouquinho mais para toda a nossa população, sobre a gravidade da doença da Covid-19 em nosso município. Nós estamos aqui no Pronto Socorro Municipal. Eu estou com o Dr. Kamel Tarra, responsável pela coordenação médica dessa unidade. Dr. Kamel, primeiramente, muito obrigada por aceitar esse convite, por dar essa entrevista. A gente acha muito importante para a população nessa hora. É sempre um prazer estar participando junto com vocês na tentativa aí de ajudar a população a tentar tirar as dúvidas com relação a essa fase que estamos vivendo. Sim. Eu queria começar, iniciando essa nossa entrevista, perguntando qual que é a ocupação hoje, como que está o pronto-socorro da nossa cidade? A ocupação, na verdade, varia muito. É muita rotatividade o pronto-socorro, mas no atual momento estamos com 3 pacientes na urgência que estão aguardando vagas de UTI, inclusive 2 deles estão entubados, e estamos com mais 3 pacientes na observação, que aguardam vaga de enfermaria. Esses 3 da observação estão num quadro um pouco mais leve, mas mesmo assim precisa de bastante cuidado e esperamos que não complique para precisar de uma UTI. A gente tem acompanhado aí nos noticiários com respeito à faixa etária. Antigamente se ouvia falar mais idosos contaminados e hoje ela mudou. Foi possível notar isso aqui também? Eu estava aqui o ano passado e que bom, estou aqui novamente esse ano. Eu gosto bastante de Monte Alto e infelizmente a gente percebeu isso. Nesse ano, a nossa principal preocupação é com a população mais jovem. Anteriormente, a população mais idosa que estava sendo afetada, que estava complicando mais. Já nesse ano, a população mais nova está bastante complicada. E os quadros mais graves, eles estão relacionados com pessoas com comorbidades ou nem sempre? Nem sempre. Temos exemplos de pessoas que nunca tiveram problema de saúde algum, que tem em torno de 30 a 35 anos e que infelizmente está entubado aguardando uma vaga de UTI. Então, a comorbidade, infelizmente, contribui sim para a piora do paciente, mas não é um fator determinante com relação à doença. Existem pacientes graves que não têm comorbidade alguma. Dr. Kamel, eu queria agora tentar explicar um pouco para a população que nos acompanha um processo de intubação. Como que o paciente reage a esse tipo de informação? Nós sabemos que muitos deles estão conscientes quando é dada essa notícia. Olha, essa é uma das situações mais difíceis que a gente tem. Na verdade, tem 2 tipos de paciente. O paciente que infelizmente já chega muito mal aqui e que já não tem um nível de consciência do que está acontecendo. Então, nesse caso, já é feito o procedimento de urgência que não dá para esperar muito. Não é pedida autorização para a família. Numa situação de urgência, o médico intervém sem autorização familiar. E existem outros casos, que são os pacientes que chegam e acabam complicando no pronto-socorro. E aí sim a gente conversa com a família, conversa com o paciente. Essa é uma das situações mais tristes que tem. Avisar o paciente que a gente vai ter que colocar ele para dormir e colocar um tubo na boca dele, vamos dizer assim, para ele conseguir respirar melhor. O paciente reage de uma forma bem apreensiva e com certeza, imagino eu, deve estar muito apreensivo e nós também ficamos numa situação bem chateados pelo acontecido. Então, cenas jamais vistas estão se passando aqui ou não podemos dizer assim diante de toda essa situação da Covid? Cenas jamais vistas. Na verdade, nós temos que estruturar todo dia. O nosso plano de estrutura ou então de procedimentos é diário. Porque tem situações que o pronto-socorro está com um certo volume de atendimento e pouco tempo depois o volume aumentou totalmente. Então, nós precisamos nos estruturar para isso. E a forma que está sendo atingido, a população nova sendo atingida com isso, também é uma coisa que não estaríamos tão acostumados a ver. Estaríamos acostumados a ver pacientes mais graves, situações de acidente de trânsito, principalmente os mais jovens, em situações de acidente de trânsito e tudo mais. Hoje não, hoje estamos aí com Covid, vendo isso infelizmente. Sim, e você já presenciou algum familiar, diante de todos esse 1 ano já de pandemia, né? Algum familiar se culpando por ter sido responsável por se contaminar o outro? Não presenciei nenhum familiar se culpando, mas já presenciei a família toda numa situação grave. Então, o pai na UTI, a mãe na UTI, o filho entrando na UTI ou aguardando vaga de UTI.
E já presenciei, por exemplo, uma situação de uma família toda aqui em observação, e como estamos sem vagas, todos em Monte Alto já sabem, colocamos numa central de vagas para ver se sai para outro município. E acabou sendo separada a família. Uma pessoa foi para Serrana, se não me engano, outra foi para Cajobi e outra acabou conseguindo a vaga na Santa Casa aqui depois de 2 dias. Então são situações que cortam a gente, cortam o nosso coração, na verdade, de fazer. Só que é o melhor para o paciente. Nesses momentos a gente não tem que pensar no laço familiar, sim no procedimento médico para a resolução do quadro. Mas o familiar se culpando, sinceramente, nunca percebi algo do tipo. Inclusive, eu acho que esse é o principal fator, não que o familiar deva se preocupar com isso, mas sim, o familiar deveria pensar mais antes de visitar, antes de fazer um churrasco, antes de entrar em contato em outra casa que não seja a sua. Nesse momento, o isolamento familiar é o principal ponto para tentar diminuir um pouco a incidência de Covid. Era nessa questão que eu queria até entrar, né, para a gente poder um pouco se conscientizar mais. As pessoas às vezes ainda tem quem acha que é uma brincadeira, ainda tem quem acha que uma reunião familiar não vai levar a nada, mas infelizmente estão aí os casos de contaminação, né? Para você, esse é o pior momento da pandemia? Esse com certeza até o momento é o pior. Esperamos que não piore, a gente se prepara para sempre piorar, mas a gente espera que não piore. Mas com certeza, desde quando começou, desde quando iniciou em março, eu estava à frente disso, eu permaneço à frente, eu percebo que esse é o pior momento possível no atual momento. A gente acompanha notícias aí, questão de acabar os insumos hospitalares. Você acha que a gente corre esse risco? O cenário de Monte Alto pode ter isso? Você tem alguma informação? Ou você vê que é uma realidade não tão próxima nossa? Existe uma preocupação de todos os hospitais em tentar se equipar para o Covid. Quando todo mundo tenta comprar a mesma coisa, é claro que uma hora vai entrar em falta. E foi o que aconteceu. Na verdade, a região já tem algumas cidades que já estão entrando numa situação de desespero pela falta de medicamentos, principalmente os medicamentos de urgência, sedativos, medicamentos para intubação. E existem outras cidades que se prepararam e conseguem ainda manter um estoque. A questão de Monte Alto, temos um estoque aí previsto, se mantermos a média de Covid da forma que está, com o número de pacientes que estamos, em torno de 30 a 40 dias de medicação. Estamos relativamente tranquilos com relação a isso. Porém, não conseguimos mais efetuar a compra de medicamentos. O governo federal, na verdade, através de algumas situações, eles bloquearam a compra de medicamentos para tentar fazer uma distribuição mais homogênea. E por causa disso a gente está um pouco preocupado com essa situação. Um pouco, eu acho que me preocupa muito, né? Realmente. Difícil até de se perguntar, não sei se vocês já chegaram a presenciar esse fato, assim, mas de ter que escolher quem às vezes vai para uma vaga, quem tem essa disponibilidade. Já chegou a acontecer isso aqui dentro do pronto-socorro? Isso é uma coisa que já aconteceu algumas vezes, mas existe uma diferença grande, até deixar claro para a população de Monte Alto. Nós escolhemos a prioridade de vaga. Isso é diferente de escolher se o paciente vive ou falece. A questão de morte, a gente nem cogita essa possibilidade. Nós lutamos por todos os pacientes que estão aqui. Agora, a questão de vaga, realmente, a gente tem que dar uma prioridade para pacientes mais necessitados. Então, em algumas situações, acontece que um paciente que chegou por último no pronto-socorro acaba subindo para a Santa Casa. Mas, de qualquer forma, existe sim uma prioridade de acordo com a gravidade. Dr. Camel, qual o procedimento para os casos, desde os mais leves, os moderados, até os mais graves? Na verdade, inicialmente, os pacientes são avaliados de forma individual. Então, cada paciente tem um tipo de medicação. E é importante salientar que para o vírus ainda não existe um medicamento totalmente eficaz. Na verdade, ainda existem estudos na tentativa de algum medicamento para combater o vírus. Inicialmente, dividimos as pessoas em 3 grupos. O grupo 1, que é a fase inicial da doença até o 5º dia. O grupo 2, que é dividido em 2 situações. O grupo 2A, que são pacientes um pouco mais leves. E o grupo 2B, que a gente chama de protocolo do colapso,
que acaba sendo um grupo mais pesado, com pacientes com mais sintomas. Com essa divisão, a gente utiliza algumas medicações, mas é importante deixar claro para a população de que, como eu disse anteriormente, a avaliação é individual. Então não significa que você vai receber o mesmo medicamento do seu colega ou do seu familiar. São pessoas individuais. E a segunda coisa importante para mencionar: não existe, como eu disse anteriormente, tratamento eficaz totalmente ao vírus. O que a gente faz são medicamentos que contribuem ao paciente para tentar fazer o sistema imunológico do paciente combater o vírus. E também medicamentos para prevenir que aconteçam outras doenças. Por exemplo, o paciente com Covid, se ele pegar uma pneumonia associada, muito provavelmente ele vai ficar numa situação bem grave. Então, por esse motivo, nós entramos também com medicamentos preventivos para que outras doenças não ocorram. Novamente falando, porque é extremamente importante, não existe um kit de medicação, não existe um estudo específico para citar qual é o tratamento do Covid. Existem estudos que indicam possibilidade de melhora, mas nenhum ainda é totalmente comprovado. Aproveitando que você falou, a gente se escuta muito nos noticiários com respeito aos tratamentos profiláticos. Você acha que é interessante, é contraindicado, você não indica para os seus pacientes? Sinceramente, eu não consigo observar fator de melhora para o tratamento profilático. Não tem porquê num paciente sem sintoma algum e sem o diagnóstico de Covid, ele já entrar com alguns medicamentos profiláticos. Isso não existe no meu ponto de vista. O que pode sim ser feito é uma melhora do sistema imunológico. Conseguimos isso através de alimentação, através de atividade física, através de alguns complementos vitamínicos quando necessário. Mas isso não significa, por exemplo, que você deve tomar um antibiótico achando que você não vai pegar o vírus porque você está em uso do antibiótico. Então, sinceramente, eu não acho necessário um tratamento profilático para pacientes sem o vírus, ou seja, negativo para o vírus. Já em alguns casos, quando o paciente já está positivado, aí entramos sim, como eu disse anteriormente, com medicações para prevenção de novas outras doenças juntamente com o Covid. Qual a sua opinião, que nem com respeito à ivermectina? Hoje muito comentada, tem pessoas que estão fazendo uso dela contínuo como uma prevenção. Às vezes na hora que realmente precisar usar ela pode não ser eficaz para o organismo porque ele já vai estar viciado, não sei se esse é o termo correto ou não, isso daí não procede. Existe uma possibilidade sim de ser menos eficaz, mas eu fico mais preocupado com outra situação: lesão hepática, lesão do fígado, lesão do rim. Isso pode acontecer pelo uso exacerbado de medicação. Quando você utiliza muita medicação, pode acontecer de lesionar outros órgãos. Então, na verdade, as pessoas, numa tentativa de resolver a situação, elas tomam vários medicamentos e elas esquecem dos efeitos colaterais. Então, a ivermectina tem uma eficácia comprovada em alguns estudos, utilizado um comprimido a cada 30 quilos, enfim, não vamos entrar em conduta médica, mas um comprimido, por exemplo, a cada 30 quilos, dois dias. Então, essa eficácia, tudo bem, podemos utilizar. O que não podemos, de forma grosseira falando, é pegar uma pessoa e tomar 15 comprimidos achando que isso vai prevenir mais o Covid. Então, muito cuidado com isso, pessoal. Tenham cuidado com os efeitos colaterais da medicação. Não existe um medicamento específico para cada coisa e todo medicamento tem um efeito colateral. Voltando aqui para o pronto-socorro agora, como que está o fluxo de pessoas aqui na unidade? Eles têm procurado para outros tipos de doença ou essas pessoas também deixaram um pouco a procura? Eu vou fazer uma exposição, na verdade, do último mês. Estávamos com atendimento muito alto, um fluxo de atendimento muito alto. Na verdade, 130% a 140% do atendimento. Depois que fomos divulgando a situação, a gravidade, começou a diminuir o atendimento no pronto-socorro relacionado a outras doenças. Então, o atendimento de outras doenças acabou diminuindo bastante. Porém, o atendimento do Covid sobe cada vez mais. Em números, anteriormente,
tínhamos aí uma média de 120 a 130 atendimentos diários para tudo, tanto pronto-socorro quanto Covid. Hoje em dia esse número é somente para Covid. Inclusive, no atual momento, que são próximos das 8 da noite, já tivemos em torno de 120 atendimentos somente no Covid. Então o volume de atendimento no Covid está muito alto. E como está a divisão aqui dentro do pronto-socorro? Ainda é possível dividir por alas, por sexo ou diante da gravidade não mais? Isso cai naquele começo que a gente comentou, a questão estrutural. Essa estruturação ela é pensada e modificada dia a dia, depende muito do atendimento. Fazemos sim um isolamento dos pacientes Covid, dos pacientes não contaminados. Esse isolamento é metódico, nós fazemos com bastante rigor. Existe uma entrada para o lado do Covid e existe uma entrada do pronto-socorro para outras doenças. O mesmo acontece na parte interna do hospital. O que acontece é que com um grande volume de Covid, cada vez mais está estrangulando o atendimento do pronto-socorro de outras doenças. Ou seja, no começo, ano passado, tínhamos apenas a tenda que suportava todo o volume do Covid. Hoje já estamos com a tenda e praticamente 50% da estrutura física do pronto-socorro. Então isso eu acho que é uma das grandes batalhas nossas, definir dia a dia o local, a estrutura física que manteremos e também os equipamentos, porque nada adianta ter uma estrutura física se não temos o equipamento e a mão de obra da saúde. E como que está a jornada de trabalho dos profissionais de saúde, doutor? Eles estão trabalhando mais do que o normal? A jornada está pesada, está muito pesada, está todo mundo cansado, mas isso não significa que está todo mundo desistindo. Estamos bem animados em resolver isso, estamos animados que isso vai passar, mas é cansativo. Existem pessoas que estão dobrando a jornada de trabalho e às vezes até triplicando, fazendo de uma forma para tentar dar todo o suporte e tratamento aos pacientes. Então isso cansa bastante a gente, mas quando vem um elogio, quando o paciente tem alta pós-tratamento de Covid, já modifica totalmente o ânimo da equipe e nós saímos animados a enfrentar o próximo paciente que virá. Você chegou a comentar cansativo, né? Você analisa que o psicológico dos profissionais já estão extremamente abalados com tudo isso ou ainda tem muita força aí para frente para lutar? O psicológico de todo profissional de saúde tem que ser bem forte. Não podemos, na verdade, enquanto todos podem se desesperar, o profissional da saúde não pode. O profissional da saúde acaba sendo a resolução, a tentativa de resolução, melhor dizendo. Então não pode desesperar. Porém, é claro, é preocupante. Nós estamos aí expostos o tempo todo. Depois nós podemos, em algumas situações, raras situações, ir para casa, transmitir para nossas famílias, ou nós mesmos podemos ser adoentados. Muitas vezes, quando a gente intervém em algum paciente mais novo, ainda levando em consideração aquela questão da intubação no paciente mais novo, poderemos nós estar, infelizmente, no leito e precisando de uma intubação um dia. Então, isso é uma coisa que pensamos sim, mas não é fator para a gente recuar ou então não querer mais trabalhar com isso. Nós vamos sim enfrentar e nós vamos sim vencer. Com certeza. E hoje há profissionais de saúde afastados daqui do pronto-socorro? Sim, temos profissionais de saúde afastados, inclusive isso é o que prejudica mais ainda a carga horária das pessoas, terem que dobrar a carga horária por causa disso. As pessoas que estão trabalhando estão cobrindo as pessoas afastadas. O volume de afastamento não é tão alto, porque nós aqui tomamos todas as precauções necessárias, mas infelizmente pode acontecer. Temos em torno para exatos 15 ou 16 profissionais afastados envolvendo todas as áreas do pronto-socorro. Eu queria te fazer uma pergunta agora, nesses dias, nesses piores dias que nós vivemos de pandemia. Se algum fato te marcou, se algum fato você foi para casa triste de ter presenciado alguma cena te comoveu aqui dentro do pronto-socorro? Olha, eu não sei o que é pior, se é a questão do paciente ou do familiar. Na verdade, o que mais me marca, infelizmente, é a questão de lidar com mortes. Não é uma situação fácil, na verdade uma das piores sensações que existem, e principalmente quando é morte familiar. O desespero das pessoas é uma coisa que infelizmente me marca muito. Talvez nem seja a palavra correta, desespero. A tristeza das pessoas é uma coisa que marca muito. Dar a notícia do falecimento de uma pessoa é uma coisa muito ruim, e principalmente quando é uma pessoa nova.
Sabemos sim que não é nada confortável perder paciente. Quando é um paciente de maior idade, sofremos sim, mas infelizmente é a evolução da vida, é a evolução da natureza. Um paciente mais jovem, que tem muito o que viver ainda, marca muito mais a gente. Só que, de novo falando, nós vamos em cima e nós vamos ganhar essa batalha contra o Covid. Agora, uma opinião sua, que eu queria te perguntar. Recentemente, nós passamos aí por um lockdown. A cidade ficou parada por 5 dias. Você, na sua visão médica, isso contribuiu para diminuir os casos na nossa cidade ou ainda não foi possível fazer um parâmetro, fazer uma estatística? A gente vai começar a perceber a eficácia desse lockdown por esses dias, porque na verdade existe o período de contaminação e depois existe o período que a doença começa a trazer o problema para o paciente. Ou seja, um exemplo, ele contaminando hoje, provavelmente ele vai começar a manifestar os sintomas em torno de 5, 6, 7 dias, talvez antes, talvez depois, não sabemos exatamente. Mas agora que começaremos a perceber isso. O importante é ressaltar que as medidas de higienização devem ser mantidas a todo custo. Esse é o principal fator para conseguir eliminar ou então diminuir a incidência da doença. Esse é o principal fator para tirar esse caos instalado na saúde, não só em Monte Alto, mas sim na região e até mesmo no estado. Então a questão do lockdown, acho sim importante, sinceramente, mas não tenho conhecimento técnico para definir se é necessário ou não. Mas o meu conhecimento técnico é de que é necessário sim o isolamento social, o uso de álcool gel, máscara o tempo todo. E principalmente, diagnosticou positivo, fiquem em casa, não saiam. E para a gente finalizar agora, Dr. Camel, gostaria de te pedir uma mensagem para toda a nossa população montealtense. Estamos aí nessa luta. A população montealtense, eu vim para cá fazem 3 anos, eu fui muito bem acolhido aqui. Aqui é a minha segunda casa e é aqui que eu pretendo ficar muito tempo. E eu pretendo ficar muito tempo aqui com todos vocês. Eu não quero ver gente indo embora desse mundo por causa de Covid. Infelizmente alguns vão, mas a gente vai evitar ao máximo. E quando eu digo a gente, não significa nós profissionais de saúde, significa nós todos. Então, gente, vamos cada um fazer a sua parte, cada um utilizar as medidas de higienização para não contaminar outras pessoas e não se contaminarem. Vamos juntos tentar vencer isso e vamos conseguir vencer. Segunda coisa, olhem ao redor e vejam todas as qualidades que foram feitas. Vejam os defeitos também para apontar para que seja resolvido, mas vejam as qualidades. Nos ajudem e vamos juntos vencer isso. Dr. Camel, eu gostaria de te agradecer imensamente por essa entrevista, por ter concedido um pouco do seu tempo, do tão corrido, para gravar uma importante mensagem para toda a nossa população. Muito obrigada. Obrigado, agradeço. Espero logo estar junto com vocês novamente para dizer que estamos sob controle sobre o Covid.